Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém, queridos? Podem se assentar. Vamos orar, feche os seus olhos, abre o teu coração, vamos orar, vamos falar com Deus. Santo Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na tua casa, estamos aqui na tua presença, e viemos Deus para glorificar, viemos Deus para exaltar, viemos Deus para bendizer o teu santo e precioso nome. Pai, tu és digno de honra, tu és digno de glória, tu és digno de louvor e de adoração. Eu te peço nesta manhã que fala conosco por meio da tua palavra, palavra esta que é lâmpada para os nossos pés, palavra que é luz para o nosso caminho. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, abençoa os teus amados, abençoa o teu povo, a tua igreja. Manifesta, Deus, o teu poder. Manifesta, Deus, a tua unção, a tua graça, a tua glória. Abençoa, Pai, a cada um dos teus filhos, a cada um dos teus servos, dos teus amados. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é sensibilidade no Espírito. Sensibilidade no Espírito. Vemos a palavra de Deus nos relatando, o capítulo 24 de Lucas vai nos falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Capítulo 24, ele inicia falando do primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscita dentre os mortos. E logo em seguida a este texto da ressurreição, nós vemos aquele texto que fala sobre os dois discípulos que seguiam no caminho de Emaús. E eles conversavam entre si. E eles falavam lamentosos acerca de Jesus, acerca da morte de Jesus. Só que de repente, queridos, eles que estavam ali falando de morte, eles que estavam ali falando de tristeza, de repente chega, se aproxima ali perto deles Jesus, vivo, ressurreto, cheio de vida. A palavra de Deus nos fala no verso 16 que os olhos deles estavam fechados, para que eles não conhecessem que era Jesus que os falava. Jesus agora os pergunta: que palavras são estas? Que palavras são essas que trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? Por que vocês estão abatidos? Por que vocês estão tristes? E eles agora repreendem a Jesus. Um deles, chamado Cleopas, diz: mas és tu só peregrino em Jerusalém?
e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus pergunta: quais? E eles começaram agora a relatar acerca de Jesus, o Nazareno, e eles destacam que Jesus era varão, que Jesus havia sido varão, profeta, poderoso em obras, em poder, diante de Deus e diante dos homens. E eles agora relatam sobre a morte de Jesus, e eles fazem uma declaração aqui, um tanto triste, queridos, porque eles dizem no versículo 21, nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. Nós esperávamos que ele fosse aquele que remiria Israel. Ou seja, mas isso é passado. Em outras palavras, eles estavam dizendo: a gente não espera mais. Nossa esperança morreu, a nossa esperança acabou. Porque hoje já é o terceiro dia de que ele morreu, de que estas coisas aconteceram. Algumas mulheres nos falaram que foram ao sepulcro de madrugada e não achou seu corpo ali. E voltaram também dizendo, você vê que eles estavam relatando para Jesus estas coisas, mas pelo que parece, queridos, eles não estavam acreditando nestas coisas. Eles não estavam acreditando nestas coisas. Algumas mulheres nos disseram, algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, falando que ele ressuscitou. Mas que o anjo disse para elas que ele vive, que ele ressuscitou. E agora, amados, Jesus os repreende. Jesus disse: honestos, no versículo 25, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E Jesus começa por Moisés, e Jesus vai falando para eles das Escrituras. E agora, quando eles chegam perto da aldeia que iam, Jesus que continua andando, e eles não entendiam o porquê, queridos, mas eles sentiam bem quando Jesus falava, quando Jesus explanava acerca da lei dos profetas, quando Jesus os falava ali. Eles não sabiam o que estava acontecendo, queridos, porque os seus olhos estavam fechados, mas eles sabiam que algo de diferente havia na vida daquele homem. Ou seja, apesar de um tanto incrédulos, eles tinham ainda uma sensibilidade espiritual, porque eles não sabiam o porquê. Às vezes tem coisas, amados, que não se explica, se vive. É igual milagre não se explica, se vive. E eles não sabiam o porquê, mas havia um contentamento na alma, havia uma alegria no coração, em estar ali diante daquele varão, em estar ouvindo o que ele falava, em estar ouvindo o que ele dizia. E eles agora dizem, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. A palavra de Deus nos declara que ele entrou ali para ficar com eles. E no versículo 30 diz: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoando-o, partiu
e lhe deu. E depois que eles comem daquele pão, olha aí, queridos, a importância da partilha, do partir o pão, do participar da mesa com o Senhor. Eles que não enxergavam, eles que não entendiam, eles que não compreendiam, quando aquele pão foi apresentado aos céus, quando aquele pão é consagrado diante de Deus, eles comem e os seus olhos são abertos. Só que de repente, quando seus olhos são abertos, Jesus desaparece. E eles agora trocam estas palavras, que é o versículo-chave desta manhã. Porventura, não ardia em nós o coração, quando pelo caminho nos falava. Você vê que apesar, queridos, de terem sido influenciados aqui pela incredulidade, de estarem de repente com o coração cheio de muitas coisas, de tristeza, de desilusão, até de desesperança, mas eles estavam ainda sensíveis ao toque do Espírito. Eles estavam sensíveis à voz de Deus. Queridos, estamos vivendo um tempo complicado e difícil, e eu quero dizer para você nesta manhã: você precisa, minha irmã, você precisa, meu irmão, estar sensível à voz do Espírito de Deus. Você precisa estar sensível ao Espírito de Deus. Ele vai te guiar a toda a verdade, Ele vai te conduzir a um caminho perfeito. Você não pode ser levada por tudo aquilo que estão falando. Você não pode ser levado pelas palavras más e vãs. Há um terror sobre a terra, mas você precisa ter sensibilidade espiritual para compreender aquilo que é de Deus, aquilo que não é, para compreender aquilo que Deus quer de você neste tempo, para compreender as diretrizes, para compreender a direção que Deus tem para a sua vida, para compreender a direção que Deus tem para você, aquilo que Deus quer te falar em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às provações, em meio até mesmo aos levantes. Você precisa buscar esta sensibilidade espiritual para entender, para compreender aquilo que Deus está falando com você. Se ouvirmos, amados, somente as vozes contrárias, ou se estivermos dando crédito às vozes contrárias, nós não adoraremos mais a Deus, nós não serviremos mais a Deus, nós não estaremos mais diante de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É tempo de abrir o coração, de sensibilizar a alma e o Espírito ao Espírito de Deus. Os dias são maus? Sim, são maus. Os dias são difíceis? Sim, são dias difíceis. Mas nós sabemos do poder de Deus.
Nós sabemos a força que tem o nosso Deus, a força que tem aquele que venceu a morte, que tem aquele que venceu o mal, que tem aquele que venceu as trevas, que tem aquele que ao terceiro dia ressuscitou. E eu quero hoje, em nome de Jesus, falar para você que está temerosa à morte, porque estamos nesses dias cercados por morte. É uma notícia de morte atrás da outra. É uma notícia difícil atrás da outra. Estamos cercados pela morte. Mas o que está em você, o que está na sua vida, venceu a morte. Ele já venceu a morte. E eu quero convocar você hoje em nome de Jesus para esta sensibilidade espiritual, para crer, para entender que em Deus está o sim e o amém. Em Deus estão as palavras de vida eterna. Em Deus estão as palavras que consolam, que confortam o coração. Aqueles homens, apesar de discípulos, eles estavam atribulados de alma, eles estavam atribulados de espírito. Tanto é que Jesus chega ali diante deles e pergunta: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão desta maneira? Que palavras são estas? Ou seja, Jesus estava dizendo: que desgosto é este? Que desilusão é esta? E se nós não tomarmos cuidado, queridos, esse desgosto vem sobre nós, esse desgosto da morte. Se não tomarmos cuidado, essa desilusão vem sobre nós, e nós perdemos a vontade de viver, porque a morte está muito presente. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Espírito de vida, o mesmo Espírito de vida que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, Ele está sobre nós. Ele reina sobre nós, Ele reina sobre as nossas vidas. Que você, no nome de Jesus, entenda isto. Que você, no nome de Jesus, compreenda isto. E você só entenderá isto, você só compreenderá isto se abrir os teus ouvidos ao Espírito, se abrir o teu coração ao toque do Espírito de Deus. Amados, se não tomarmos cuidado, o nosso discurso é só de morte, o nosso discurso é só de tristeza. Se não tomarmos cuidado, o nosso discurso é só de desilusão. Mas eu quero falar para você em nome de Jesus: o poder da vida está sobre a sua vida. Deixe o poder da vida entrar na sua casa. Deixe o poder da vida inundar todo o seu ser. Ainda que venhamos a morrer, a morte não é o fim, é o início de uma nova história, é o início de um novo tempo para a glória de Deus. E é por isso que Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas nós estamos tão presos, amados, à nossa carnal compreensão. Estamos tão presos à matéria, aquilo que os olhos veem, que a gente não entende. A gente não entende nada, a gente não compreende nada. Mas precisamos ter sensibilidade espiritual para entender. Precisamos ter sensibilidade espiritual para compreender. Aqueles discípulos, amados, não entendiam e não compreendiam
que Jesus morreu para cumprir algo maior, para fazer algo melhor, para salvar a nossa vida, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Se Jesus não tivesse morrido por nós, queridos, nós não estaríamos aqui hoje, porque estávamos mortos em ofensas, estávamos mortos em pecados, estávamos mortos na desilusão, na amargura, mas Jesus morreu, e por meio da sua morte nós temos vida. Jesus morreu, e por meio da sua morte nós podemos viver, aleluia, para sempre. Por meio da morte de Jesus, quando ele disse ali na cruz: está consumado, a obra foi completa, por mim e por você. Abra a palavra do Senhor comigo em 1 Coríntios 2. Aleluias. 1 Coríntios 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Preste atenção aqui no verso 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Você está ouvindo, querido e querida? Mas o que é espiritual discerne bem tudo. O que é espiritual discerne bem tudo. Ele compreende, amados, que os tempos estão nas mãos de Deus, que tudo, queridos, tem uma permissão de Deus. Tudo tem a permissão de Deus, tudo está debaixo da direção de Deus, tudo faz parte de um propósito maior, macro, um propósito melhor, um propósito excelente de Deus. Versículo 16: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se você, igreja do Senhor, tiver esta sensibilidade no Espírito, você não vai blasfemar de Deus, você não vai reclamar de Deus, você não vai dizer: ah, mas por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Ah, por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está fazendo aquilo? Ah, porque Deus e Deus. Não, queridos, em tudo dai graças. Se Deus está permitindo as coisas, queridos, é porque Ele tem um propósito.
Você sabe que até o inimigo, para agir, Deus tem que permitir. E aí o homem, sem sensibilidade nenhuma, começa a falar um monte de besteira, falando, mas por que Deus age assim? Por que Deus faz assim? Queridos, eu sei de uma coisa: Deus sabe o que faz, Deus sabe o que Ele permite, Deus sabe de todas as coisas. Eu sei é que eu preciso servi-lo, eu sei é que eu preciso ouvir a sua voz e obedecer, só isso. Os tempos e as estações, o que Ele vai fazer, o que Ele deixa de fazer, Ele é Deus, eu não sou Deus, eu sou servo de Deus. Agora o que Deus quer fazer, amados, Ele vai fazer. Não adianta o homem fazer bico, não adianta o homem murmurar, não adianta o homem reclamar, não adianta o homem questionar a Deus e dizer, Deus, eu não vou mais na igreja, Deus, eu não vou mais servir também, Deus, eu não vou mais isso, eu não vou mais aquilo. Não adianta nada, quem perde é só você. Quem perde é só você, porque o Senhor continua sendo Deus sem você, e você sem Deus é um nada. Você sem Deus não é ninguém. Agora Deus sem você, Ele é Deus. Você tem que entender isso, ter esta sensibilidade para compreender que você precisa do favor, do cuidado e da bênção de Deus, que você precisa ouvir a voz de Deus, que você precisa ser direcionado por Deus. Se o Senhor fala, faz assim, você faz. Age desta forma, desta maneira, você age. Não fica questionando a Deus, não fica perguntando a Deus, mas para que isso? A Deus, mas para que aquilo? Não fica perguntando, obedeça. Tenha sensibilidade espiritual para obedecer, para compreender que todas as coisas vão contribuir para o teu bem. Ainda que quando Deus está fazendo algo, você está murmurando, você está reclamando, você está chorando, está doendo, mas saiba que tudo faz parte de um propósito maior de Deus, que Deus sabe de todas as coisas. Nós temos que entender isso, nós temos que compreender isso, e é o suficiente. E depois que aqueles homens tiveram uma experiência com Jesus ali no caminho de Emaús, que significa riacho quente, Emaús significa riacho quente. Toda murmuração, reclamação, toda indiferença, amados, foi embora. Porque o coração daqueles discípulos ardeu. O coração daqueles discípulos sensibilizou-se diante da presença de Jesus. Eu quero falar para você que Jesus, Ele está aqui conosco. Jesus, Ele está na sua casa, quando você deixa Ele entrar, quando você dá lugar para Ele entrar. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do seu coração, da sua vida, da sua casa. Cabe a você ter sensibilidade espiritual, ter discernimento espiritual, para dizer, Senhor, eis-me aqui, a minha vida é tua, a minha casa é tua, a minha família é tua, eis-me aqui, Senhor, tudo é teu, tudo é para o teu louvor, tudo é para a tua glória, eis-me aqui, Senhor. Eu quero que você hoje receba esta palavra no seu coração. Eu quero que você hoje, em nome de Jesus, esteja mais sensível à voz de Deus.
ao toque de Deus. Que você esteja mais obediente à palavra de Deus, às diretrizes. Porque às vezes, queridos, nós temos uma mania seguinte: quando o Senhor fala algo que agrada a nós, a gente fala, olha Deus falando. E quando o Senhor fala algo que requer de nós um esforço, um sacrifício, a gente diz, não, isso é coisa da minha carne. Isso é coisa da minha carne. Isso é coisa do meu coração. Você precisa ter sensibilidade para obedecer a Deus em tempo e fora de tempo, para obedecer a Deus em todas as circunstâncias, na luta, na adversidade, na aprovação. Ouvir a voz de Deus e obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. O espiritual discerne tudo espiritualmente, e que você, em nome de Jesus, receba esse nível de intimidade com Deus, esse nível de unção sobre a sua vida, para ter sensibilidade, para ouvir aquilo que Deus quer de você, para ouvir aquilo que o Senhor fala com você e obedecer, em nome de Jesus. Esta é a palavra de Deus para você. Esta é a palavra de Deus para o teu coração nesta manhã. Sobre esta palavra nós vamos orar. Sobre esta palavra nós vamos falar com Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você abra o seu coração e nós vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, te louvamos, te adoramos pela tua palavra. Te louvamos, Deus, e te adoramos pelos teus feitos, pelas tuas obras, pelas tuas maravilhas. Eu quero te pedir hoje, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê sensibilidade espiritual para esta mulher, sensibilidade espiritual para este homem, sensibilidade espiritual para o teu povo, para a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, vai fazendo a obra. Senhor, em nome de Jesus, vai operando, Deus, na vida dos teus filhos, na vida dos teus servos, na vida dos teus amados. Que em tudo, Deus, o teu povo possa te ouvir. Que em tudo, Deus, o teu povo possa te obedecer. Que em tudo, Deus, o teu povo possa estar diante de ti, fazendo a tua vontade, agradando os teus olhos, agradando o teu coração, te honrando, te adorando, te servindo, Pai. Nós te louvamos neste dia, por esta palavra. Libera, meu Deus, os céus sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Senhor, em nome de Jesus, traga paz, meu Deus, a este coração aflito, a este coração abatido, a este coração amargurado, a este coração entristecido. Senhor, em nome de Jesus, vai fazendo a obra na vida da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, vai fazendo a obra na vida do teu povo. Eu entrego, meu Deus, a cada uma destas vidas nas tuas mãos. Eu te peço, meu Deus, a vida da tua igreja. Eu te peço, meu Deus, que abençoe a vida da tua igreja. Abençoa, meu Deus, a vida dos teus filhos. Senhor, traga paz, traga alegria da ressurreição ao coração da tua igreja, ao coração dos teus filhos, ao coração dos teus amados, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus.